Ô, Lucas, você tá me ouvindo aí já? Tô. Qual fatoração que era, Lucas? Que eu já não... Eu tô aqui com a apostila. Deixa eu pegar a apostila, é mais fácil, né? Naquela parte que você fez da reta R, Sim, que fez 4x mais a y menos 4a mais 2y. sim. Então, nessa parte Ah, de tá. Beleza. definir. Deixa eu escrever aqui, ó. Pera aí, para ficar mais rápido aqui, ó. Deixa eu só pôr a minha tela aqui para eu poder enxergar. Tava assim, né? Ó, 4x mais AY. Cadê? Menos 4a menos 2y igual a zero. Era esse ponto, né? Bem, se era nesse É. ponto, Lucas. Ó, daí eu Uhum. fiz o seguinte, ó. Como eu tenho que organizar, é uma equação geral de reta, tem que estar na forma ax mais by mais c igual a zero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar... Deixa eu só pôr a tampinha. O microfone tá escapando toda hora aqui. Peraí. Você tem que juntar ali quem tem x com quem tem x, quem tem y com quem tem y. Oh, meu Deus. Pronto. E quem é termo independente com quem é termo independente. Então ali ficou assim, ó. Quem tem x aqui? Só esse cara. Então ele ficou aqui na frente. Quem tem y aqui? Esses dois. Então eu fiz assim, ó. Mais a y. Eu juntei eles, deixei eles perto. E sobrou ali o menos 4a. Certo? Daí aqui eu olhei para a expressão, para essa soma, e percebi o seguinte, opa, pera lá, os dois têm y. Então a gente fala assim que é fatoração por fator comum em evidência, tá? Deixa eu só ver se eu endireito um pouco essa tela que me incomoda, ela fica caída aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, viu? Aí. Ó, então aqui eu costumo dizer o seguinte, costumo não, né? É o jeito de falar mesmo, tá? É fatoração por fator comum em evidência. Você coloca o que está em comum aqui, que no caso é o y, né? Vou colocar 4x mais, coloca ele aqui fora, tá? O resto eu só copio. E faço assim, olha, AY dividido por y, A, menos 2y dividido por y, 2, tá? Então, se você for Tá. caçar isso aí, Lucas, para dar uma revisada, é fatoração por fator comum em evidência. É que você fez ele correndo, eu não entendi direito. Mas agora eu entendi, lembrei Beleza? já. É verdade, eles estavam distantes ali, eu já falei, daqui eu já fiz a fatoração, foi isso, né? É, então. Não, Uhum. Eu mas entendi. beleza. Então, Agora eu já lembrei já. se ficar dúvida, gente, pode perguntar mesmo aí, tá? Aproveita, tá? Aproveita que a gente tá ao vivo aqui, né? Tô igual o Faustão, tropeçando no microfone. Tá uma beleza. Essa era uma vantagem da aula gravada, né? Vocês não viam os bastidores, né? Agora o bicho pega. Ó, aqui é o seguinte, deixa eu puxar minha lousa um pouquinho. Pronto. Beleza, que já acorda aí. Olha só, pessoal, vou pedir para um voluntário ler para mim aí o exercício 8. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado. As coordenadas de A e B são 2, 0 e 0, 3, respectivamente. Calcule as coordenadas do ponto C. Beleza. Olha, gente, esse probleminha, tá? Eu poderia pular ele aí, porque o que eu preciso para resolver ele, nós já fizemos na aula de ontem, tá? Mas eu gostaria de fazer juntamente com vocês para dar uma boa revisada nessa parte de geometria analítica aí, retas, ok? Então, no caso, olha, o ponto A tem coordenada 2, 0, coordenadas 2, 0, e o ponto B é coordenadas 0, 3, beleza. 0, 3. Esse ABCD aqui é um quadrado e a gente quer calcular as coordenadas aqui do ponto C. Olha, pessoal, uma estratégia que eu vou sugerir a vocês é a seguinte. Já que esse cara é um quadrado, os ângulos internos dele são ângulos retos, né? Todos os ângulos internos de um quadrado são 90 graus. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, olha. Eu vou considerar a reta definida aqui, ó, determinada por AB. Vou chamar ela aqui de reta R, tá? Cadê? Dá para enxergar ainda? Dá. Então, a reta R é a reta definida ali por AB. Certo? E eu vou pegar uma outra reta aqui, olha, definida por BC. Tá? Então, vou chamar ela aqui de reta S.
certo? Então, a reta S, cabe aqui ainda, é a reta definida ali por BC. Como essas retas são definidas aí por lados adjacentes de um quadrado, elas são perpendiculares, tá? Então vai ficar assim, olha, reta R perpendicular à reta S, tá? Duas retas, pessoal, elas são perpendiculares, tá? Se elas satisfazem a condição de perpendicularismo, que é a seguinte, tá? O coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S tem que dar aqui -1, ou seja, elas são opostas o inverso uma da outra. Tudo bem? Isso aí a gente viu na aula passada. Tá, professor, então como é que a gente vai atacar aí essas questões, essa questão aí? Na aula passada eu incentivei vocês aí, quando aparecer um problema como esse, a escrever a equação da reta R. Hoje, tá? Eu vou aproveitar porque no finalzinho da aula passada a Clara foi fazer uma afirmação aqui. A hora que a gente foi comentar essa afirmação, que é uma forma prática da gente definir coeficiente angular, acabou a aula. Então, vou aproveitar esse exercício para comentar isso, tá? Sabendo que coeficiente angular é a tangente do ângulo formado entre o eixo X e a reta dada, tá, pessoal? Você não precisa definir a reta para descobrir quem é o coeficiente angular. Você consegue fazer uma coisa sem a outra. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai determinar aqui o coeficiente angular da reta R, sem calcular propriamente a equação da reta R, tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai considerar que o ângulo formado entre o eixo X e a reta R é esse ângulo aqui, ó, partindo... pessoal, lembra disso, tá? Sempre quando a gente falar de ângulo em geometria analítica, a gente está andando com o ângulo no sentido anti-horário, ou seja, igual a gente faz lá no ciclo trigonométrico, por exemplo, o sentido positivo é o sentido contrário do relógio. Então, se eu estou aqui no eixo X, o ângulo formado entre o eixo X e a reta R é esse ângulo aqui, ó. Tudo bem? Ah, professor, não pode ser esse aqui, não. É esse ângulo aqui. Então, o que você vai afirmar? O seguinte, que o coeficiente angular da reta R, deixa eu ver, tá, beleza. Coeficiente angular da reta R, vou chamar esse ângulo aqui de A, tá bom? Ele é a tangente daquele ângulo A, beleza? Certo? Bom, olha só, olha as informações que eu tenho aqui, pessoal. Primeiro, os eixos aqui do plano cartesiano, x, y, eles são ortogonais. O que isso significa? Eles formam aqui, olha, 90 graus entre si. Tudo bem? Então, aqui o ponto A, como ele está na coordenada 2, 0, eu posso considerar esse triângulo aqui, eu vou chamar de O aqui, tá? O triângulo OAB, eu posso considerar primeiro, ele é um triângulo retângulo, com ângulo reto ali em O. Esse cateto aqui, OA, mede 2, que é a distância da origem até o ponto A. Esse cateto aqui, OB, tá? Ele mede 3. Por quê? A ordenada ali do ponto B é 3. Então, esse cara aqui mede 3. Então, você vai olhar e vai falar o seguinte, espera lá, professor. Beleza, você tem as informações para esse triângulo. Mas o coeficiente angular da reta R é a tangente deste ângulo aqui. Mas os dois aqui têm uma relação entre si. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo... Deixa eu pôr de outra cor aqui. Tá ficando bem nítido para vocês aí, pessoal? É que o sol agora, ele tá bem na linha do meu portão e bate um reflexo aqui bem no meu olho. Tá tranquilo aí? Tá enxergando bem? Tá dando para ver certinho. Ah, beleza. Então, ó. Esse ângulo aqui, pessoal, eu vou chamar ele de ângulo B. Certo? Daí você vai falar o seguinte, professor... O que tem a ver esse ângulo A com esse ângulo B? Pessoal, esses ângulos, eles são suplementares. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quer dizer que se eu somar eles, tá? Somar o A com o B, eu tenho 180 graus, certo? Tem uma propriedade aí da trigonometria, tá? Que diz o seguinte, se você pega aí um par de ângulos suplementares, a tangente de um deles é o oposto da tangente do outro, ou seja, a tangente de A é igual ao oposto da tangente. Gente, vocês me desculpem, tá? Eu tenho que trabalhar com esse WhatsApp ligado, mas eu esqueci de
tirar o volume dele aí. Para ajudar, ele está sincronizado com o computador. Então, não vou mexer agora que eu vou fazer uma caca danada, tá? Na próxima aula não vai ficar tocando aqui. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Ah, beleza, professor, que legal, né? Então, o coeficiente angular da reta R é a tangente do ângulo A. Certo? Beleza. Eu não tenho o ângulo A, mas eu sei que o ângulo A e o B eles são suplementares. E eu consigo calcular a tangente do ângulo B. Então, vem aqui, ó, vamos lá. Tangente do ângulo B, lembra, coca, né? Tangente é coca. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo B é 3/2. Certinho? Com essa informação, eu volto aqui, olha. Com essa informação, eu volto aqui na tangente de A, e ele falou assim, olha, a tangente de A é o oposto da tangente de B. Então, quer dizer que a tangente de A é menos 3/2. Melhor ainda, ó. Isso quer dizer que o coeficiente angular da reta R é menos 3/2. Perceberam aí, então, que eu nem precisei saber quem é essa reta R. Já consegui calcular o seu coeficiente angular. Deixa eu só passar o... pessoal, eu estou na garagem aqui, tá? Minha esposa está chegando, só esperar o barulho do carro aqui, peraí. Deixa ela puxar o freio de mão. Para eu não correr mais risco dando aula, né? Beleza. Tá travado aqui. Ó, pessoal, agora aqui é o seguinte, tá? O produto aqui do coeficiente angular da reta R com a reta S é menos 1. Daí eu lembro que eu falei assim para vocês, olha, quando eu tenho que definir perpendicularismo entre retas, tá? Eu sei que os coeficientes angulares delas são o oposto do inverso uma da outra. O que significa oposto? Você troca o sinal. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. O que é inverso? Se for uma fração, né, você troca o numerador com o denominador. Se for um número inteiro, você põe ele sobre 1. Tudo bem? Então, no nosso caso aqui, como o coeficiente angular da reta R, deixa eu escrever com uma caneta bem bonita aqui, ó. Coeficiente angular da reta R é menos 3/2. O coeficiente angular da reta S vai ficar, então, primeiro, troca o sinal, vai ficar positivo. E segundo, ele pega o inverso aqui da fração. Então, coeficiente angular da reta S Senhor, é 2/3. Pode falar. saiu aí da tela. Pegou? Sim. Obrigado, hein? Gente, vai me avisando, tá? Agora melhorou o reflexo meu aqui, mas eu preciso da ajuda de vocês aí. Ó, tá tranquilo até aqui, pessoal? Então, ó, recapitulando aqui a estratégia, ó, recapitulando a estratégia. Eu quero calcular as coordenadas daquele ponto C, certo? Aquele ponto C, ele pertence a uma reta que é perpendicular à reta definida aqui pelos pontos A e B. Beleza. Sendo assim, com relação àquele ponto C, eu já consigo, pelo menos, definir aqui a equação da reta que o contém. Como assim, professor? Então, vamos lá. É a reta, eu chamei de S, né? Então, olha lá. A reta S, como é que ela é construída? Y é igual a AX mais B. Quem é o A? O A, pessoal, ele é o coeficiente angular. No nosso caso aqui, a gente falou que ele é o MS, beleza? Quem é o B? Agora é que eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu vou ficar sem tela. Então, vou fazer uma gambiarra para não perder a tela aqui, ó. Aí. Ó, quem é o B? O B é o coeficiente linear. Então, olha só. Com relação à reta S, eu já conheço A, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A reta S, Y é igual a 2/3 de X. Agora, falta eu saber ali quem é o coeficiente linear. Aí, aqui, pessoal, a gente vai usar o nosso conhecimento aí de equações de retas para falar o seguinte. Coeficiente linear, ele vai ser a ordenada, né? Onde aquela reta interceptou o eixo Y, certo? O que isso quer dizer, professor? Olha essa reta S. Onde ela cortou o eixo Y? Ela cortou o eixo Y aqui nesse ponto B.
Qual é a ordenada desse ponto B aqui? É o 3. Então, esse 3 aqui é o coeficiente linear dessa reta S. Beleza? Então, eu posso vir aqui, ó, e já sei quem é a reta S. A reta S é a reta aqui, cadê? A reta S, y igual a 2/3 de x mais 3. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Gente, fala comigo, tá tranquilo? Ó, eu vou limpar a lousa aqui para eu poder prosseguir, tá bom? Que aí agora já é estratégia para fechar o exercício, ó. Já vou adiantar para vocês aqui. O que eu descobri até agora? Que todos os pontos pertencentes a essa reta S, inclusive o ponto C, eles são definidos aqui por essa fórmula, tá? Então, já vou aproveitar que ontem o João Pedro, João Pedro. Perdão, o Pedro fez uma... Nossa, Jesus. O Pedro fez uma afirmação, né, lá no grupo do WhatsApp, e tem a ver com isso aqui, tá? Pontos numa reta, eles são definidos pela equação dessa reta, tá? Então, eu já sei o seguinte, que a reta, que o ponto C, ele é determinado por essa equaçãozinha aqui, certo? Mas ele tem algo especial, ele é vértice de um quadrado. Então, eu vou precisar da lousa aí para fechar isso aí. Tranquilo aí, gente? Ninguém fala comigo, né? Sim, sim, tá tranquilo, senhor. Posso apagar, então? Sim, sim. Então, beleza. Ó. Vamos lá, vocês estão falando sim, sim aí, ó. Foi o Igor que falou. Deixa eu pôr aqui. Então, essa reta aqui, eu vou pôr a equação aqui dentro para não perder ela, ó. Fui eu não, hein? Tem nada a ver com isso. 2/3 de x mais 3 é a equação dessa reta S. Deixa eu ver o que mais eu preciso limpar aqui. Já é o suficiente, tenho tudo que eu preciso aqui. Então, eu só quero ver se tá dando para vocês enxergarem a beiradinha ali. Tá, beleza. Então, olha lá, pessoal. Eu já sei que esse ponto C, tá? Ele é definido da seguinte forma. X, quem é o y dele? 2/3 de x mais 3, tá? O ponto C, ele é desse jeitinho aí, essa é a coordenada dele. Mas ele tem algo de especial aqui. O que seria, professor, se algo de especial? Ele é vértice de um quadrado. E de um quadrado aqui, pessoal, aqui nós ainda não calculamos o lado, certo? Depois que a gente determinar o lado desse quadrado aí, a gente pode calcular a coordenada desse C usando aí distância entre ponto e reta, tudo bem? Distância entre ponto e reta vai ser... Bom, vamos lá. Vamos fazer uma coisa por vez. Como é que a gente pode calcular aí a medida do lado desse quadrado aí? Vamos lá. Ajude-me, pessoal. Como é que a gente pode fazer para calcular a medida do lado do quadrado? A medida do lado desse quadrado. Ai, meu Deus. Seu Roberto tá acabando a caneta. Ó, então vai. Vou aproveitar a mudez aí, ó. É o seguinte, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Oi? Distância de 2 pontos? Distância de 2 pontos. Pedro, excelente estratégia, tá? Em geometria analítica é a ferramenta que a gente usa mesmo. Mas nesse probleminha aqui, a gente tem algo de especial. A gente tem aqui, olha, um triângulo retângulo, já no esqueminha pra gente aqui. Então, como eu quero calcular o lado desse quadrado, eu quero calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, eu faria assim, tá? Calculando aqui, usando o teorema de Pitágoras, nesse triângulo OAB, tá? Mais distância entre pontos aqui também caberia certinho. Você faz a distância entre A e B, vai dar o lado, que é a mesma coisa, tudo bem? Uhum. Vai lá. Então, ó, L ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. L ao quadrado é igual a 4 mais 9.
L ao quadrado é igual a 13. Meu Deus. E L é igual a raiz quadrada de 13. Só me interessa a raiz positiva, então agora eu já sei a medida do lado desse quadrado. Então, pessoal, eu já sei o seguinte, olha, eu não sei quem é esse ponto, C. Mas eu sei que ele está a uma distância aqui da reta R igual a raiz quadrada de 13, tá? Então, aqui é o seguinte, como eu vou usar a distância entre ponto e reta, eu tenho que conhecer a equação da reta, tá? Então, quem achou que a gente ia cortar caminho fazendo só o coeficiente angular, não adiantou muito, né? Vai ter que calcular aqui a equação da reta R. Mas a gente já tem tudo que a gente precisa, tá? Eu só quero que vocês me digam, porque eu já esqueci, quem é o coeficiente angular da reta R? Nossa, gente, eu tô perguntando, viu? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Caramba, tá 1/3 da sala aí, vocês não estão falando, é? Ó, pessoal, aqui é o seguinte, tá? O coeficiente angular da reta E, como eu já paguei a lousa, eu vou usar o da reta S. Lembra que eu falei que quando você tem retas perpendiculares, uma é o oposto do inverso da outra? Então, no caso, da reta R vai ser negativo e vai ficar menos 3 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2x. E o coeficiente linear dela é fácil, porque ela também corta aqui o eixo y no 3, tá? Então, a equação da reta R é essa daqui. Certo? Como eu vou fazer distância entre ponto e reta, eu preciso da equação geral da reta, tá? Essa daqui, ó, é a equação reduzida. Como eu quero a equação geral, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Mandar todo mundo para o mesmo membro, tá? E como tem aqui uma fração sobre 2, eu vou multiplicar ela todinha por 2. Então, agora eu vou obter aqui a equação geral. Então, vai ficar assim, ó. Vou dobrar todo mundo e mandar para lá. Então, vai ficar 3x mais 2y menos 6, que é igual a 0. Dá uma olhada aí. Beleza, pessoal? Essa é a equação geral aí da reta R, tá bom? Então, com relação à reta R, o coeficiente A aqui é 3, coeficiente B aqui é 2, coeficiente C aqui é menos 6, certo? Então, distância, vamos lá. Distância entre ponto e reta é igual a... Cadê o achou, biou, não sei... Subiu para o C debaixo da raiz do arbusto. Achou biou para o C, deixa eu por aqui, ó. Achou biou para o C debaixo da raiz do arbusto. Ô Pedro, mas ninguém mais... Gente, vocês falem aí também, viu? Vamos lá. Ó, aqui é o seguinte, tá? Distância entre ponto e reta. Professor, beleza. Professor. A reta... Oi, pode falar. Fala aqui pro senhor. Tá tendo live do Espadim da AFA. Acho que tá todo mundo assistindo aí, só tá... mas a Júlia Pessoa tá aí, também já se formou, né? Eu tô aqui, no olho aqui, outro aqui, senhor. Eu tô assistindo, não. Nem eu, tô tranquilo. Vamos lá, tomem tento, vamos lá, vocês estão em aula, pessoal. Ó, então vai ficar aqui, distância entre ponto e reta, vai ficar ali raiz quadrada de 13, que é igual a... Aqui a gente vai ter que tomar cuidado, tá? No caso, eu tenho aqui, na fórmula da distância entre ponto e reta, os coeficientes da reta. Então aqui, quem são os coeficientes? 3, 2, vou por aqui mais 2, e menos 6, dentro do módulo. Dividido aqui por raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ali, pessoal, aqui que você vai tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Na hora de substituir o x do p e o y do p, você tem que lembrar que olha a forma que ele está aqui, tá? Tá um em função do outro, então toma cuidado com isso, tá? No caso, não é p, né? É c, né? Tá? Então, deixa eu pôr aqui, ó. Distância do ponto C à reta R. Pronto. Não confundam os dois Cs aí, tá? Então, esse aqui seria o x do C e esse aqui seria o y do C.
Tá bom? Então vai ficar ali 3x mais 2 vezes, aí 2 terços de x mais 3. Tudo bem? Bom, pessoal, tem ex-aluno nosso se formando lá? Acho que não, senhor. Então, Ah, bora. tem uns que já estudaram no Seduc já, mas... Ah, tá. Então é Mas é ex-aluno. muito tempo. É. Ó, posso apagar aqui, gente? Pode apagar? Pode. Beleza. Vocês ficam assistindo a formatura dos outros aí, vocês não se formam, viu? Vamos lá, ó. Aqui vai ficar assim, pessoal. Como eu quero calcular esse x agora para conseguir calcular a coordenada do C, o denominador aqui vai ficar, eu vou adiantar para economizar espaço, vai ficar raiz de 13 também, certo? Ok? 9 mais 4, 13. Raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 13, ficou ali, raiz quadrada de 13 ao quadrado, tá? Eu vou pôr assim, mas depois eu resolvo. Que é igual ao módulo desse cara. Então vai ficar assim, 3x. Ó, gente, eu cometi um pecado aqui, tá? Um pecado matemático grave. Vocês nem me avisaram, ó. Cadê o parênteses aqui? Certo? Cuidado, hein? Então vai ficar assim, olha, mais 4 terços de x mais 6 menos 6. Certinho? Já distribuí aqui, tá bom? Ó, 2 vezes 2 terços, 4 terços. 2 vezes 3, 6. Menos o 6 que estava ali. Certo? Então agora aqui, raiz quadrada de 13 ao quadrado, 13, que é igual a... Vou adiantar aqui, ó. 6 menos 6, 0. 3x mais 4 terços de x, olha. 3 vezes 3, 9. 9 com 4, 13. Então vai ficar assim. 13x dividido por 3. Certinho? Então, olha lá, pessoal. Para fechar aqui, tá? Como é uma constante multiplicando x, eu posso tirar o 13 aqui e o 3 aqui desse módulo, tá? Ficaria algo assim, ó. 13, que é igual a... deixa eu escrever bonitinho para vocês verem o que eu estou fazendo, ó. 13 terços de x, certo? Daí aqui, olha, equivale a fazer o seguinte, 13, que é igual a 13 terços de módulo do x, tá? Eu posso fazer isso aqui, tudo bem? Então vai ficar assim, opa, fugiu um pedacinho ali embaixo, espera lá. Aí. Vocês não falam, né? Ninguém fala comigo? Ó, então vamos lá. Vai ficar aqui, ó. 13 vai passar dividindo, vai ficar 1 aqui e 1 aqui. E o 3 vai passar multiplicando, então módulo do x é igual a 3. Certinho? Módulo do x é igual a 3, pessoal, quer dizer o seguinte, que x é 3 ou x é igual a menos 3. Confere aí, gente. Tá indo tranquilo? Tá? Então, beleza. Eu vou puxar um pouco a lousa aqui, vai tremer um pouco a câmera para eu poder fechar o problema aqui, tá? Então, ó, deixa eu destacar. O ponto C é esse cara aqui, ó, que eu circulei, tá? Ele tem coordenadas x e 2 terços de x mais 3, tá? Se o x for 3, o y vai ser igual a 2 terços vezes 3 mais 3, que é igual a, vamos fazer aqui, ó, corta, corta, vai ficar igual a 5, certo? Se o x for menos 3, eu teria ali, ó, y igual a 2 terços de menos 3 mais 3, que é igual a corta, corta, menos 2 mais 1, 1. Como ali no nosso desenho, o ponto C, ele está no primeiro quadrante, pessoal, então, aqui eu teria duas respostas, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Cabe aqui ainda? Cabe. Essa aqui seria a solução 3, 5. Nossa, parece que está diferente do que eu tinha feito isso. Bom, 3, 5. E aqui seria menos 3 e 1. Daí, senhor, dá uma puxadinha pro lado, que deu uma cortadinha. Foi aí. Agora? Foi.
Beleza? Então, olha, eu teria duas soluções, tá? 3, 5 e menos 3, 1. Como tá acabando aqui a aula, beleza, né? Ó, como o ponto C pertence ao primeiro quadrante, então essa é a nossa solução, tá bom? Esse ponto aqui, olha, ele está no primeiro quadrante, enquanto esse aqui está no menos 3 e 1, está no segundo quadrante. Beleza, pessoal? Vê se ficou dúvida aí, dá uma olhada no desenho, deixa eu ver aqui na minha apostila. O meu tá certinho aqui. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Então eu vou fazer assim, vou apagar rapidinho a lousa, porque o nosso tempo já está se esgotando, para dar tempo de fazer o 9 agora aí, tá? Então já vai se preparando para o 9 aí. Estou apagando. Coloca um pouquinho para a esquerda a câmera de novo, por favor. Viu aí? Aí, agora tá bom. Agora... Posso apagar? Sim, sim. Pessoal, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp nosso a playlist, tá? Onde eu vou ficar jogando as aulas do Zoom. Daí, só para adiantar aqui, ó, como eu vou colocar tudo na mesma pasta, sempre vai estar assim, a série, o nome, tá, do arquivo vai ser a série, a aula, a data, tudo bem? E a parte, porque, por exemplo, de quinta e sexta a gente tem 2 aulas, né? Então, eu vou colocar a parte 1 e parte 2 para ficar mais fácil de vocês se localizarem, tá? Caso alguém perca o começo da aula ou precise rever algo, tá? Você vai entrar lá na playlist e vai ter da primeira, segunda e terceira série. Não vou pôr tudo junto. Vocês se localizem por essa orientação aqui, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 9. Vou pedir para alguém, por favor, ler para mim. O ponto M, 2 e 6, é ponto médio do segmento de reta AB, em que A está sobre o eixo das ordenadas e B está sobre a reta Y igual a 2x. Calcule as coordenadas de A e B. Beleza. Ó. Pessoal, tô vendo aqui não é um problema que você precise desenhar não, tá? Mas eu vou desenhar, deixa eu puxar a tela mais um pouco. Ó, eu vou desenhar para ajudar um pouquinho o nosso raciocínio, tá bom? Então eu tenho aqui um ponto definido já, um ponto M, né? Vou pôr assim, ó, 2 e 6. 2 e 6. Tá lá um ponto M. Daí ele fala assim que as extremidades, né? Cadê? O ponto A está no eixo X, no eixo das ordenadas, né? Eixo das ordenadas esse aqui. Então vou colocar assim, ó, para ficar bonito, ó. Ponto A está aqui. E o ponto B, a outra extremidade, está numa reta de equação y igual a 2x, tá? Então vou colocar assim, ó. Deixa eu ver para ficar melhor o meu desenho. Ah, meu Deus, eu sei que não é aula de arte, pessoal, mas eu não gosto de fazer meu mal feito. Deixa eu ver aqui, ó. Por aqui assim para ficar bonito. Pronto, ó. Faz um ponto gordo aqui, pronto, é a origem aqui, tá? Isso que eu não gosto de fazer mal feito, né? Bom, y igual a 2x. Então, olha só, pessoal, para a gente entender graficamente a situação dada. Ele falou um ponto médio, disse o seguinte: as extremidades, uma delas está sobre o eixo das ordenadas, é esse cara aqui, o ponto A, e a outra extremidade, o ponto B, está sobre uma reta de equação y igual a 2x, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse pedacinho aqui é igual a esse, tá? Primeiro, como é que você calcula ponto médio aí? Você lembra como a gente faz cálculo de ponto médio? Então, eu vou te lembrar aqui, ó, ponto médio, ele é igual à média aritmética das abscissas e, deixa eu ver, cara, tá tranquilo, média aritmética aí das ordenadas, tudo bem, pessoal? Então, assim que a gente calcula ponto médio, tá? Com relação ao ponto A, ele só falou assim, olha, ele está no eixo das ordenadas, tá bom? Então, como é que é o ponto A? Vou falar assim, olha, o ponto A, ele é do tipo x igual a 0 e y igual vou falar aqui que é igual a y mesmo, tá, pessoal? Vou pôr y mesmo, só para não ficar criando outras variáveis aí.
O ponto B, como é que ele é? Falou assim, olha, o ponto B, ele pertence a uma reta de equação y igual a 2x. Então, ele é do tipo x, e quem é o y dele? 2x. Tudo bem? Então, para eu definir quem é o ponto A, eu tenho que calcular quem é esse y. Para eu definir quem é o ponto B, eu tenho que calcular quem é esse x, porque eu já sei os dois. Certinho? Então, vamos lá, então. Para resolver esse probleminha, o x do ponto médio é a média aritmética das abscissas. Como o x do ponto médio, ele falou, é 2, né? Deixa eu ver. Cadê? 2. Então, vai ficar 2, que é igual a... O x do ponto A é 0 e o x do ponto B é x mesmo, dividido por 2. Olha o que eu já descobri aqui, pessoal, no primeiro etapa, né? Que x é igual a 2 vezes 2, 4. Certo? Olha, professor, se eu já conseguir achar isso, se x é 4, eu já posso falar que o B, ponto B, tem coordenadas 4 e 8. Certinho? Pessoal, tá tranquilo aí? Sim, querido professor. Então, vamos lá. Tranquilo. Ó, o y do m, eu vou fazer a média aritmética das ordenadas. Tudo bem? Então, como a ordenada do ponto m é, cadê 6? Então, vai ficar 6, que é igual o y do A. Eu chamei de y mesmo. Mas o y do B é 2x. Só que eu já calculei o cara aqui, ó. Ó, esse é o x do B e esse é o y do B. É 8. Então, vou pôr ali, ó, 8. Pronto. Certo? Então, para calcular o y aqui, vou mandar esse 2 multiplicando, então vai ficar y é igual a 2 vezes 6, 12. O 8 vai passar subtraindo, 12 menos 8, 4. O que eu descobri aqui? Que o ponto A, vou fazer de ladinho que eu já estou vendo que a câmera está terminando aí. O ponto A tem coordenadas aí, x é 0 e o y é 4. Beleza, pessoal? Tranquilinho? O senhor puxa um pouquinho ali. Oi, peraí. Aí. Tá bom? Sim. Saiu da câmera do senhor, professor. Não Pelo menos entendi. pra mim. Oi? Ah, não, voltou, esquece. Que tinha saído da câmera, eu acho que é alguma coisa com a minha internet mesmo. Aqui eu tô com duas câmeras aqui, Igor. Eu tô com a câmera do notebook e uma câmera que eu coloquei, uma webcam, para ficar de frente com a lousa, entendeu? E pendurei isso numa mesinha, que deve pesar aqui uns 20 quilos. Então, cada vez que eu tenho que mexer aqui, eu já faço meu exercício diário. Ah, tá. Boa. Quando eu voltar, pelo menos o antebraço aqui de carregar a mesa vai estar forte. Pessoal, tá tranquilo aí? O senhor pode tirar uma dúvida que não tem nada a ver com a aula? Pode falar, se eu puder ajudar. Você comprou essa lousa, senhor? Comprei. Nossa! Comprei. Olha, ai, meu Deus. o pessoal começou a instalar lá na escola, eu já grudei lá no rapaz da marcenaria, falei, meu, quero uma lousa dessa aí, tal. Ele falou, eu só monto aqui, instalo, você tem que ir lá na loja ver. Daí, faz tempo que eu queria ter, eu tenho uma lousa pequena que fica no meu escritório, vocês já devem ter visto alguma aula gravada nela, que eu tenho há anos aquela lousinha, e ela ficava bem aqui. Daí que eu fiz, mandei a lousinha para o escritório e realizei meu sonho, né? Ter uma lousa gigante aqui na minha garagem. Tem 3 metros, tá, pessoal? Tá realizado agora. Olha o sorriso de orelha a orelha, né? Uma lousa na garagem, né? Um sonho ir pra Disney, o senhor Magrão sonha em ter uma lousa de Você 3 viu? metros. Como pode, né? É sonho realizado aí. Pessoal, então eu vou liberando vocês aqui, tá? Na próxima aula a gente vai fazer circunferência. Ficaram exercícios aí adicionais para vocês resolverem. Se ficar com dúvida, envia para mim lá pelo WhatsApp, que é um canal mais rápido de eu acessar vocês e de vocês me acessarem também, tá bom? Certinho até aqui, tranquilo? Tranquilo. Pessoal, então, ó, um grande abraço a todos aí, um bom fim de semana, tá bom? Deus abençoe. Obrigada. Senhor também.